se não bastasse essa decisão do STF, né, o presidente Temer também está no meio de uma verdadeira guerra entre a base aliada e a oposição. Porque nesta terça, o relatório aprovado na CCJ, que rejeita as acusações, foi lido no plenário da Câmara. E os líderes do PT, PDT, PSB e PCdoB pretendem não registrar presença na sessão prevista para esta quarta-feira, né, para amanhã, com o objetivo de derrubá-la por falta de quórum. Não sei se será possível, mas vamos falar sobre esse assunto aqui. E só lembrando, né, que para que a votação seja iniciada é preciso de pelo menos 342 dos 513 deputados, que esses 342 pelo menos registrem presença, né? Enquanto isso, os aliados ampliam as cobranças ao presidente Temer e tentam acelerar o trâmite na Câmara. Você acha que vai ter sucesso, Andreasa? Começa esse tema com você, de não atingir o quórum mínimo para essa votação, ou, como você disse há pouco, a fatura já tá definida? Patrick, a questão é a seguinte: é o Brasil ter chance de ser governado, de ter uma agenda produtiva ou não. É o que está em jogo para mim. E aí é uma responsabilidade de todos, governo e oposição, né? O país precisa sair dessa crise forçada em que se encontra. Então, objetivamente, seja amanhã, seja daqui a um mês, seja daqui a 6 meses, quando esse troço for votado na Câmara, o presidente Temer vencerá, ou melhor, a denúncia será derrubada, não terá prosseguimento. Vamos esperar, né? Vamos enrolar, vamos continuar com o Brasil paralisado, ou vamos resolver este problema e ver esse pessoal se consegue governar, né? Se consegue ter uma agenda positiva para o Brasil. É exatamente isso que está em questão. É preciso chamar um pouco de responsabilidade nessa hora. Trabalhem como parlamentares para derrotar o presidente Temer. Mas não queiram derrotar o Brasil, né? Vai lá, Madu. Olha, eu acho que nas duas circunstâncias, de certa forma, o Brasil já está derrotado. Quando a presidente Dilma Rousseff foi pichada, né, foi afastada e assumiu Michel Temer, era uma ilusão você achar que não viria uma coisa diferente do que tinha antes, no sentido da ética, do comportamento político e tudo mais. E foi o que vimos, né? O presidente Temer, né, que foi pego em seu próprio mandato, em vários momentos, assim, vamos ser assim, bem bonzinhos com ele, em vários momentos assim, bastante dúbios, muito assim, singulares do exercício do poder, para dizer o mínimo. Então, o certo, né, era também, e o Brasil já deveria estar preparado para isso, seria pichar o Temer também, ou seja, colocar o Temer, e vamos fundo nessa crise. Mas uma vez que estamos fazendo esse balcão de negócio todo, aí vamos voltar então à legislação, à agenda urgente do Brasil, como disse o Andreasa. Gostaria muito, mas isso não está na preocupação dos nossos parlamentares, Andreasa. Eu acho que os nossos parlamentares estão preocupados único e exclusivamente em se manter no poder, né, manter o seu foro privilegiado, já estão de olho nas eleições de 2018 e não estão nem aí para as reformas que tem que ter. Infelizmente é isso. O Brasil perde dos dois lados. Vera... O placar do governo dá conta, por enquanto, de assegurados 240 né? votos. Eles precisam de 172, tem 240, que é bastante menos do que os 263 que o governo teve a seu favor na primeira denúncia. Portanto, é um placar desfavorável e desfavorável também a que se imagine algum day after de votação de pautas econômicas importantes. Patrick, com 240 votos você não chega a lugar nenhum, não faz reforma da Previdência nenhuma, nem mesmo uma reforma da Previdência mitigada, só para chamar por esse nome. Então, o que o governo trabalha daqui até amanhã é para ampliar esse placar. Isso é possível. É possível porque essa obstrução aí de que a oposição está falando não vai funcionar. É sempre assim, toda votação de impeachment, de denúncia, acontece isso. Não se registra a presença no início para tentar obstruir. Quando se obtém o quórum, os caras saem correndo para registrar a presença, porque aí eles têm de votar contra, sob pena do governo ter uma vitória maior do que se imaginava. Então, isso já era previsto, já está contratado, é um chororô de véspera que os jornais ficam dando
dando matéria porque não tem matéria para dar sobre o assunto. O que é importante a respeito dessa história da denúncia e que eu acho que a gente deveria se debruçar um pouquinho aqui. O que é importante é saber o que será esse day after. O governo imagina que seja a reforma da Previdência. O Henrique Meirelles retomou a conversa com o Rodrigo Maia para reencaminhar a reforma da Previdência. Mas ninguém mais dá um centavo por ela. A verdade é essa. O pessoal acha que essa pauta já passou, que não tem mais tempo para isso, que a eleição está aí e ninguém vai se desgastar salvando o Temer e em seguida ainda fazendo a reforma da Previdência. Então, o que o Rodrigo Maia imagina? Imagina votar uma pauta econômica infraconstitucional que dê ao governo algum discurso de retomada, mas que não penalize os deputados junto à sua base. Então é isso que ele quer construir nessa interlocução direta que ele tem com o Henrique Meirelles. É uma situação meio em que o Temer, por ter uma votação menor do que na primeira denúncia, vai ficando meio carta fora do baralho, você percebe nessa discussão? Ela se dá diretamente entre o seu ministro da Economia, o ministro da Fazenda, e o presidente da Câmara, que foi uma espécie de adversário do governo nessa segunda denúncia. Então, o Rodrigo Maia almeja esse protagonismo na discussão da pauta econômica. Ele faz isso dizendo, olha, aqui não mais medida provisória, vai ser tudo projeto de lei. Tanto que os projetos que dizem respeito ao orçamento do ano que vem, a receitas extraordinárias para o orçamento do ano que vem, vão ser transformados de MPs em projetos de lei. Ele já tinha conseguido isso com a da leniência dos bancos e conseguiu agora também com a da execução orçamentária. Então, aos poucos, ele vai ganhando esse protagonismo e o que eu espero do Day After é uma negociação em que, para tudo, o Temer vai precisar submeter ao crivo do Rodrigo Maia, o que mostra que ele está, assim, bastante enfraquecido. É uma análise interessante que faz a Vera a esse respeito, né, Andreasa? Quer dizer, o Maia cada vez mais fortalecido e o Temer enfraquecido, né? Já com um cenário, todo mundo já de olho em 2018, né? Mas não sei, sabe, Patrick Santos? Eu acho que esse é o desejo do Rodrigo Maia. É o que ele gostaria que acontecesse ao passada essa denúncia. Ele gostaria de ser o interlocutor direto da equipe econômica, os seus próprios assistentes políticos próximos criaram a expressão para ele, Rodrigo Maia, CEO do Brasil, né? Como se ele fosse ser uma espécie de dominar uma espécie de parlamentarismo branco, deixando o presidente da República de lado. Mas nós vivemos num regime presidencialista, em que o presidente da República tem poder. E a equipe econômica e os resultados econômicos, porque é nisso que o Michel Temer aposta para crescer, se tornar mais forte, são derivados do seu governo, não da Câmara. A Câmara precisa, para o Rodrigo Maia ser isso que quer ser, a Câmara precisa ter uma agenda própria. Até agora não tem. Aliás, desde que se votou, ainda em 2016, no final de 2016, o teto de gastos, né? Nunca mais a Câmara liderou uma agenda positiva para o Brasil. Sobretudo desde maio, quando alguém disse para o Rodrigo Maia, reeleito presidente da Câmara de maneira inconstitucional, em fevereiro, diga-se, alguém disse para ele que ele poderia ser presidente no lugar do Temer. E a partir de então, esse senhor criou uma agenda própria. A gestão dele, sobretudo essa segunda, para a qual ele foi reeleito, em nada difere objetivamente daquela do Eduardo Cunha. E há quem diga que é uma boa gestão. Por quê? O que aconteceu nesse período desde fevereiro, em que ele foi eleito de positivo na Câmara, a não ser a reforma trabalhista, sabe-se lá como, daquele jeito, aprovada. Então eu quero ver agora o Rodrigo Maia apresentar uma agenda para o Brasil, para que ele possa ser isso que ele está ventilando aí como seu próprio sonho. Até agora não é, e não sei nem se ele tem capacidade para isso. Vejam que é um deputado federal eleito com modestos 53 mil votos, quase não entrou, se tornou presidente da Câmara numa espécie de oportunismo durante a queda do Cunha, e o principal marco da sua gestão até agora é a tal da reforma política, que de política não tinha nada, e na testa dele está lá escrito financiamento público de campanha eleitoral. Isso é a gestão do Rodrigo Maia para mim. E aí? E agora? E aí, Madu, o que você acha? Aliás, ele também gostaria muito de ser o governador do Rio de Janeiro também, né? Do estado, né? Olha, você pode querer muitas coisas. Eu também queria ser astronauta quando era criança, né? Querer não é poder.
Agora, essa história de dizer que o Rodrigo Maia é CEO do Brasil, só pode ser ironia, né? Só pode ser piada. Eu quero saber qual é o conselho de administração de empresa que aceitaria contratar, né, o Rodrigo Maia como CEO, né? Como o principal executivo de qualquer empresa, quanto mais no Brasil. Se ele for o CEO do Brasil, né, e parece que então nós estamos muito mal, né? Que nós temos o Rodrigo Maia de CEO e o presidente é o Michel Temer. Então estamos ferrados, como se diria, né? O vulgo. Agora, o Andreasa falou a questão certa. A questão é... O Rodrigo Maia, ele tem condição, ele tem articulação política para realmente colocar em pauta as questões, né, a agenda que o Brasil precisa urgentemente discutir, começar pela reforma da Previdência. Essa é uma, Vera. Tem muitas outras questões aí pendentes. Agora, essa liderança dele, ele é o tipo de Forrest Gump. É o Forrest Gump. Ele chegou ali, presidente da Câmara dos Deputados, quase que por acaso. Ele não tem... ser governador do Rio de Janeiro pode até ser por conta da base eleitoral do pai dele aqui, do César Maia, dada a situação extrema do Rio de Janeiro, de falta de... Ele pode ser candidato, né? Pode ser candidato. Agora, eu não sei se ele é concorrente, né? Que tem aquela diferença. Uma coisa é ser candidato, outra coisa é ser concorrente, ou ao contrário, né? Você pode ser concorrente, mas você não é candidato. Você é concorrente todo mundo. Eu posso concorrer também, o Patrick também. Mas que a gente vai ser candidato, tem probabilidade de vencer? Essa distância é muito grande. Vera. Algumas coisas sobre a liderança do Rodrigo Maia. Ele foi eleito presidente da Câmara pelos seus pares, que é como é a forma de eleição de presidente da Câmara. Severino Cavalcante já foi eleito presidente da Câmara. O Aldo Rebelo já foi eleito presidente da Câmara. O Greenhalgh. Não, o Greenhalgh não foi. O Eduardo Cunha já foi eleito presidente da Câmara. Nenhum desses seria eleito presidente da Câmara por seus próprios méritos ou por uma votação popular. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A votação que ele teve para deputado, o fato de ter sido eleito presidente da Câmara. Tendo sido eleito e reeleito presidente da Câmara e sendo favorito para um terceiro mandato à frente da Câmara, o fato é que ele conseguiu sim construir em torno de si uma maioria e um certo grupo dentro da casa capaz sim de comandar a pauta mais do que o presidente da República, mais do que o ministro encarregado da articulação política. Não há dúvida hoje de que os deputados seguem mais os desígnios do Rodrigo Maia que do Antônio Embaçaí ou do Michel Temer. Portanto, ele já conseguiu sim alguns tentos, e aí quando eu falava desse desejo dele, não é que eu acho que o Rodrigo Maia seja um gênio ou o CEO do Brasil, é baseado em fatos que eu aliás já tinha citado. Além da votação da reforma trabalhista e dele ter conseguido, junto ao governo, que não fosse mandada uma nova MP para restabelecer algum tipo de contribuição sindical, vamos lembrar? O governo estava a fim de ceder, tinha feito esse acordo no Senado, ele disse, não, aqui não, violão, não foi nenhum puxadinho nesse sentido. Ele também aprovou agora a transformação da MP da leniência bancária num projeto de lei. Um projeto de lei que foi apresentado e votado em 2 dias. O que não é nada usual nem trivial na Câmara. Portanto, a partir dos desígnios e da pauta estabelecida pelo presidente da Câmara, é sim possível se estabelecer uma agenda. Qual é essa agenda que ele imagina? Acho que a gente ainda vai conhecer. Ele está prometendo uma entrevista para nós aqui no Jornal da Manhã, na quinta-feira. Vamos ver se ele vai cumprir e, claro, iremos perguntar. Mas essa interlocução direta com a Fazenda é algo que o próprio Henrique Meirelles está cultivando e esse poder dado a ele de fazer a pauta da Câmara está sendo dado pelo próprio governo, que recuou da MP da leniência bancária e recuou das 3 MPs ligadas a essa questão da execução orçamentária, a saber, o aumento da contribuição previdenciária dos servidores, o adiamento do reajuste do salário dos servidores e, por fim, a terceira que diz respeito à taxação de fundos de investimento. Então, são 3 medidas provisórias a mais, nas quais o governo recuou e vai converter em projeto de lei a partir da batida de pé do Rodrigo Maia. Portanto, em terra de cega, quem tem um olho é rei. O Temer está mais fraco que o Maia. Fala, Andreasa, vi que você chamou aí, vai lá. Vamos
Você pode no momento que você falou, interrompeu aqui o sinal, a gente não conseguiu te ouvir. Você estava falando em trazer o Rodrigo Maia aqui ao programa, é isso? Eu queria trazer o Rodrigo Maia, que eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Queria que ele explicasse em que momento ele se tornou esse homem político encantado, como se não pisasse no mesmo chão dos outros. O Rodrigo Maia só chegou à presidência da Câmara por causa do Michel Temer. Originalmente, no mandato tampão do Eduardo Cunha, chegado ao Cunha, inclusive, e agora se comporta como se não pisasse no mesmo chão dos outros. Lembrem-se, o Rodrigo Maia é investigado, está indiciado no Supremo Tribunal Federal na delação da Odebrecht. A qualquer momento, ele pode ser denunciado, igual qualquer um desses dos quais ele se julga acima. Então, qual é o projeto político? Qual é a agenda da Câmara? É o projeto político pessoal do Rodrigo Maia, que é um projeto, devo dizer, até modesto. Ele não tem voto para ser governador, não tem voto nem para ser senador, o que dizer presidente da República. Ele quer se reeleger deputado federal com mais votos do que os poucos que teve em 2014, ser um dos mais votados deputados aqui do Rio de Janeiro, ele tem condições para isso. Depois se reeleger presidente da Câmara, porque aí sim ele pode. Ele não poderia essa última reeleição, que foi inconstitucional. O sujeito não pode ser eleito para a mesa diretora, no mesmo cargo, dentro da mesma legislação, como foi o caso. Inconstitucional. Então, o que o Rodrigo Maia quer, minha gente? Ele quer o que todo mundo quer, esse que todo mundo chama de bandido. Ele quer foro privilegiado, ele quer foro especial, ele quer o que todo mundo quer. Não é nada diferente dos outros.